Olá, sejam bem-vindos ao curso Boas Práticas da Tatuagem e sua aplicação. Eu sou a Isa, eu tenho 23 anos, eu sou tatuadora há 4 anos, sou ilustradora, estudante de moda, marketing e eu tô aqui hoje para ensinar vocês um curso básico de tatuagem para quem quer começar nesse universo. Bom, vamos começar agora a nossa primeira aula. A gente vai falar sobre a história da tatuagem, arte e como a tatuagem cresceu, se dissipou pelo mundo. A gente sabe hoje que a tatuagem ela acompanha a história da humanidade. Então a gente tem registros da tatu em muitas épocas diferentes e lugares diferentes do mundo, simultaneamente. Não dá nem pra gente definir exatamente onde a tatuagem começou no mundo, porque ela foi usada de diferentes formas em diferentes lugares. A gente tem registros de tatuagem há muito tempo atrás, na Nova Zelândia, no Egito, no Brasil. Então, a gente consegue enxergar aí uma relação entre tatuagem e cultura, realmente, né? Porque a tatuagem é uma forma de você se expressar, de você marcar no seu corpo a sua história. E por isso que ela tá tão presente aí na história do mundo. O registro mais antigo que a gente tem de tatu é de 5.300 anos atrás, uma múmia egípcia denominada Otzi. Esse corpo, ele tinha várias tatuagens que conseguiram ser registradas. Então imagina, nessas 5.300 anos a gente encontrou esse corpo. Imagina o que não tinha antes disso, né? E nessa época a tatuagem ela era usada como forma de denominação política, até medicinal. Existem registros de que em vários lugares do mundo eles utilizavam a tinta da tatuagem como uma forma terapêutica. Então junto dessa tinta de tatu, tinham outras substâncias que eram aplicadas na pele como formas de rituais, como formas medicinais, de cura, enfim. As pessoas faziam essas tatuagens para mostrar a sua hierarquia ali no seu povo, mostrar alguma história. As tribos maores, elas são marcadas por fazerem tatuagens das guerras, das dificuldades que eles passavam, e eles iam construindo essa história da vida deles no braço, no peito, em forma de tatu. Agora a gente vai falar sobre a ocidentalização da tatuagem, né? Que foi quando ela foi dissipada para o mundo em forma de moda mesmo. Você fazia tatuagem porque você acha bonito, por um conceito estético e não só social e político. Em 1769, James Cook, que era um explorador, um navegador inglês, ele foi até a região do Tahiti, onde tinham povos originários nativos que faziam tatuagem, eles tinham isso inserido na cultura deles. E eles mesmos, os próprios povos tahitianos, eles chamavam esse processo de tatu, por conta do barulho que fazia, né, a forma que eles tatuavam. O James Cook, ele viu, né, esse ritual que eles faziam, ele ficou apaixonado e ele trouxe isso para o Ocidente. Então James Cook, ele volta para a Inglaterra, trazendo esse conceito de tatuagem. Um tempo depois, né, no outro século, Thomas Edison, também responsável pela criação da lâmpada, foi a pessoa que criou o nosso primeiro protótipo de máquina elétrica. Essa máquina, na verdade, ela foi criada para você fazer cópias de documentos. Nessa época não existia, né, óbvio, digitação, né? Então você tinha que fazer tudo manualmente. Essa máquina ela foi feita, na verdade, para você copiar os movimentos da mão e você conseguir fazer uma cópia do documento que você estava escrevendo. E aí, o Thomas Edison pensou, nossa, por que não a gente usar isso para fazer tatuagem? E foi aí que foi criada a primeira maquininha de tatu. E a partir de então, o Ocidente ele começou a aumentar assim a sua gama de tatu e foi surgindo vários estilos desde então. Um dos grandes clássicos que a gente conhece é o old school, que é a tatuagem americana, que foi muito feita em épocas de guerras, né, em marinheiros, militares. E esses desenhos, eles ficaram tão famosos que eles são usados até hoje na tatuagem neotrad, tradicional, old school que a gente conhece. E o que é muito interessante nisso é que esse trajeto todo da tatuagem, ele começou de um ponto onde a gente tem a tatuagem como um senso político, cultural, social, e ele vai se transformando, né, com a globalização, com essa miscigenação de culturas, e ela vai dissipando para vários lugares em forma de expressão artística.
Hoje a gente tem um movimento muito legal da tatuagem, na verdade ele já vem acontecendo há muito tempo, de você colocar na pele ali a sua arte, né, aquela coisa mais personalizada. Antes as tatuagens elas eram muito restritas para desenhos específicos, a gente tinha muito essa linguagem de fazer tatuagens que todo mundo já faz, como se realmente fosse uma repetição de uma marca. Mas hoje em dia a gente tem muito a tatuagem com uma visão muito mais ampla, a gente tem artistas diferentes que fazem diferentes estilos. Isso é muito legal, porque é um momento que a gente mistura arte, realmente história da arte, com a história da tatuagem, que tem caminhos completamente diferentes. A história da arte, ela vem assim de, nossa, junto com a humanidade, mas naquela coisa mais você registrar algo, você expor algo numa parede, você fazer algo numa igreja, numa arquitetura, numa tela. Mas chega um determinado momento da história que esses artistas, eles começam a registrar em pessoas realmente. E ter esse reconhecimento como artista. Porque a gente não tem tanto antigamente o reconhecimento do artista que faz a tatuagem. Mas sim a tatuagem em si, a pessoa que tem a tatuagem, né? Mas não quem realmente fez aquela arte, fez aquele trabalho. E hoje a gente tem uma mistura muito legal, né, de períodos artísticos diferentes na tatuagem. Então tem pessoas, por exemplo, que utilizam técnicas renascentistas para tatuagem. A arte neotrad, né, que a gente chama, é uma mistura de elementos do old school, que é a tatuagem americana, com a arte renascentista, aquela arte bem ocidentalizada, mistura do barroco, mistura do rococó. E isso tudo vem para a arte da tatuagem, eu acho isso muito incrível. Tem pessoas também que misturam muito o geométrico, o futurismo. E aí que a gente cria, né, essa gama, esse universo gigantesco da tatuagem, onde todo mundo mistura um pouco de tudo, um pouco do que gosta, um pouco do que aprendeu com a própria arte. E a gente cria aí diversas segmentações diferentes da tatu. Antigamente, se eu fosse fazer esse vídeo há uns 10 anos atrás, nem muito tempo, a gente teria bem segregadinho todos os estilos de tatuagem. Então, o realismo, o oriental, o tradicional, a tatuagem comercial. E hoje em dia, esse conceito ele cai um pouco, ele ainda existe. Mas ele tá morrendo, eu sinto, porque as pessoas elas fazem mais tatuagens que não se encaixam tanto nesse estilo, assim. Porque os artistas eles estão ganhando esse reconhecimento e essa liberdade para poder fazer o que realmente gosta, o que realmente se expressa ali. E não só uma repetição de um padrão que já existe, né? Isso é muito mágico da tatu. O que é interessante a gente enxergar nesses estilos segmentados da tatu são as técnicas. Porque quando você entende a técnica de cada estilo pré-estabelecido, você consegue misturar eles ou até mesmo criar um jeito novo de você fazer a sua técnica e transformar a sua tatu numa coisa diferente. A gente tem, por exemplo, o estilo tradicional old school, né? Que é o estilo americanizado, trazido por soldados e militares em épocas de guerra. Esses desenhos, eles eram feitos com agulhas bem grossas, até porque nessa época a gente não tinha essa separação de tipos de agulha, era o que tinha ali na hora e pronto. E essas tatuagens, elas tinham alta durabilidade por ter cores sólidas, cores chapadas, interinas, sem sombra, sem degradê. Então são tatuagens que duram muito. E é até por isso que até hoje elas são aplicadas, porque são tatuagens que têm alta durabilidade. Então, às vezes, as pessoas acabam optando por fazer essas tatus. A gente tem também o pontilhismo, que já é uma técnica bem mais recente, bem mais nova, porque ela é feita normalmente com uma agulha bem fininha, e essas agulhas elas foram lançadas aí no mercado da tatuagem há pouco tempo. E é uma técnica muito legal, porque você consegue dar um efeito de translúcido, um efeito fluido na tatuagem, muito legal. E consegue aplicar com diversas técnicas diferentes. Dá pra fazer o pontilhismo no geométrico, dá pra você fazer um pontilhismo pra fazer um rosto, um retrato. Então é uma técnica muito legal de você saber e dominar. Tem o traço fino também, que assim como o pontilhismo é uma técnica nova por conta da agulha. O traço fino, ele tá bem alto hoje em dia, né? As pessoas estão procurando bastante o fazer, principalmente o público feminino. Ganhou muita visibilidade dentro do público feminino esse tipo de trabalho. Então as escritas, as tatuagens bem delicadas, ornamentos, underboobs também, às vezes feitos em traço fino, com aqueles pingentes e tudo mais. Mas aquela coisa, né? Que eu sempre falo, a tatuagem, ela é moda hoje em dia. Então ela vai seguir uma tendência e as pessoas elas vão fazer
tatuagens parecidas uma com a outra. É uma coisa muito louca, porque às vezes você nem percebe isso, mas os seus clientes, eles procuram coisas parecidas, coisas similares. O legal de você entender essas técnicas é que ao mesmo tempo que você acompanha essa moda, você consegue fugir um pouco disso e não ser igual a todo mundo, né? Bom, o neotradicional, que eu já falei pra vocês, que é essa mistura do barroco, essa mistura do renascentismo, né, da arte europeia, junto com a tatuagem tradicional, neotrad. Temos também o realismo, que hoje em dia também tá super em alta, junto com o fine line, com o traço fino, que é aquela tatuagem que você faz um retrato, você representa algo que existe, né? Então você vai pegar uma foto, você vai pegar uma fruta e você tentar atingir a maior similaridade com a realidade ali na pele da pessoa. É uma técnica que ela é totalmente diferente, por exemplo, do traço. Normalmente o realismo ele não trabalha com traço, é apenas luz, sombra, manchas e pintura. Então, é uma técnica bem diferente e que tem muitos artistas que misturam a técnica do traço com a técnica do realismo e tem resultados muito legais também. Outro estilo muito legal é o aquarela. Ele já saiu de moda um pouquinho ultimamente. Eu sinto que não tem tanta procura quanto tinha antes, né? Teve uma época aí, uns 5, 6 anos atrás, que a aquarela tava super em alta, que é aquela técnica da mancha da tinta. Então, não é só você preencher a tinta, é você conseguir espalhar ela de uma forma que pareça realmente que é uma mancha de tinta. É muito legal também e dá pra misturar com vários tipos de estilos diferentes. Óbvio que não é todo mundo que vai saber fazer todos os estilos, até porque ninguém é obrigado a saber todos os estilos, né, gente? Tatuagem é muito amplo, existem várias técnicas visuais de desenhos e práticas diferentes. Então, o que eu acho legal e que eu indico pra vocês é testarem, pelo menos, um pouco de cada, pra vocês se encontrarem. Às vezes você gosta de uma coisa que você nem sabe porque você nunca testou. Então é legal a gente sempre dar oportunidade pra aprender uma coisa nova dentro do universo da tatu, até para você criar o seu próprio estilo, porque às vezes você faz um seu desenho ali específico, com traço, e aí um dia você olha pra aquarela e fala, por que não? Aí você vai lá e testa a aquarela, e aí no final você acaba criando uma arte que tem um pouco de aquarela, um pouco do seu traço e um pouco daquilo ali que você aprendeu com um tatuador que você conheceu, e vira ali um trabalho só seu, incrível. Então, não descartem a possibilidade de aprenderem coisas novas no mundo da tatu, porque a gente sempre pode estar renovando o nosso trabalho. Bom, o universo da tatuagem, ele tem vários desafios, até porque a tatuagem ela é um processo que a gente vai se descobrindo, né? Eu sinto que todo mundo que começa a tatuar, é difícil uma pessoa começar a tatuar uma coisa, né, um estilo, e manter esse padrão, esse estilo por toda a sua carreira, né? Por toda a sua trajetória. A gente vai descobrindo as coisas, isso é muito interessante. Eu costumo dizer que é muito legal começar aprendendo com o old school, que a gente considera muito como o grande pai da tatuagem. Não que o old school foi o primeiro tipo de tatuagem feita, como a gente conversou aqui na aula de hoje. Existem vários tipos de tatuagem há milhares de anos, feitas por culturas e países e lugares diferentes. Mas a tatuagem old school, ela foi a primeira a ser realmente dissipada no mundo. Então aquela coisa bem da moda, bem de vamos fazer todo mundo e tudo mais. E foi onde a gente descobriu também a mexer em cores, a criar e tudo mais. A aplicação do old school, ela é muito interessante de você aprender, porque o old school ele tem um traço sólido e a cor chapada. Então se você consegue aplicar uma tatuagem com uma cor chapada e na cicatrização ela fica legal, você com certeza vai conseguir aplicar outras técnicas. Então eu digo que o old school, ele é a base da tatuagem, a grande base da tatuagem, que é a tatuagem primária. Ela não tem tridimensão, ela é 2D, ela não tem degradê, é apenas ali a cor chapada. Então é muito legal de você conseguir primeiro dominar essa técnica. Não tô falando que isso é uma regra, tá? Até porque tem gente que só quer tatuar um traço fino e tá tudo bem, tá tudo certo com isso. Só é uma dica que eu tô dando porque quando você aprende a tatuar o old school, é muito mais fácil depois de você conseguir dominar outra técnica. Então é isso, gente. É muito, muito legal também. Tá sempre pesquisando, tá sempre estudando, testando coisas novas, coisas diferentes no papel, claro, primeiro, antes de ir pra pele, pra gente ver
Onde a gente quer chegar? Eu acho que o trabalho artístico, no geral, ele é muito experimental. Então a gente tem que sempre estar testando, estar estudando, procurando conhecer e saber sobre a história das coisas. Existem muitos estilos de tatuagem dentro de tribos, lugares menores, assim, que estão escondidos aí pelo mundo, mas a gente pode estar descobrindo e usando como grandes referências para fazer projetos bem legais dos nossos clientes. Então, a dica da aula de hoje é: estudem muito, pesquisem muito, conheçam estilos de tatuagem diferentes, conheçam tatuadores de lugares diferentes do mundo, porque todo mundo pode ser uma inspiração para vocês. Tanto um artista dos anos 50, quanto um artista que está vivo hoje lá em algum país, ou até mesmo seu vizinho que está ali fazendo o trabalho dele. E não só tatuadores, né? Artistas em geral. A gente, como ilustrador, quando a gente se torna tatuador, a gente também se torna ilustrador, porque a gente tem que criar ali a nossa arte. Então, a gente pode usar muita coisa como referência. A gente pode usar uma coisa que a gente viu, uma música, uma outra ilustração de outra pessoa. Então, sempre estejam abertos para essa pesquisa. E é isso, gente. A aula que vem a gente vai falar sobre mercado de trabalho na tatuagem. Espero que vocês tenham gostado da aula.